Glória a Deus, irmãos. Então, muito boa noite a todos. Também quero desejar boa noite ou um bom dia, boa tarde aos que vão nos assistir, né, futuramente aí no YouTube. Então, também que peço ao Senhor que Ele fale também ao coração daqueles que vão nos acompanhar depois. O Senhor transborde sobre a vida de cada um. E vamos para a palavra, né? Que esse é o objetivo do nosso encontro, nossa reunião. E louvado seja o Senhor por Ele nos dar essa oportunidade, né? Então, essa semana eu estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo, né? Eu voltei do Rio Grande do Sul e o Senhor tinha colocado no meu coração de ter um tempo, né? Acho que com os irmãos, porque a gente acaba tendo esse tempo através, né, da internet, online, que é muito bom porque facilita muito para nós. Mas eu vejo que quando a gente se une como corpo, né, para ter essa troca de ideia, eu vejo que algo se renova, né? Eu vejo que as nossas conexões se fortalecem, e eu vejo que isso beneficia o avanço do reino nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nos cercam. E hoje, né, quero agradecer mais uma vez ao Renato que me recebeu na casa dele, com muito carinho, muito bem recebido. Foi um tempo precioso que eu passei ali com o Renato hoje. E fico imensamente grato, né? No final de semana aí também, nós tivemos o aniversário do Dudu, né? O filho do Kleber. E o Selo teve lá junto também, então a gente conseguiu passar um tempo conversando. Foi muito bacana. O Kleber, ele não vai poder participar, né? E infelizmente a dengue está tentando querer parar, mas o nosso irmão, mas não vai dar continuidade. A gente declara a cura sobre ele. A gente sabe que é só algo para querer tentar atrapalhar os planos do Senhor, mas a gente sabe que não tem poder algum sobre os filhos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. O texto que eu quero compartilhar com vocês. Hoje nós conversamos bastante, eu e o Renato, hoje à tarde. Eu até tinha falado que estava tão corrido, eu disse, meu Deus, eu tenho que ir para casa, eu tinha que preparar algo, mas confiando no Senhor, hoje no caminho para casa, daí até estava conversando com a Fábio, e a Fábio me deu uma palavra assim, chave, né? Ó, tá aí o texto que de repente você pode compartilhar, né? Sobre o relacionamento com Deus. E eu disse, pô, é bem isso mesmo. Acho que é um texto e é um conteúdo que a gente precisa realmente ter isso, né? Em nós, em conversar mais sobre isso, né? Sobre esse relacionamento pessoal com o Pai, né? E aí o texto que eu quero compartilhar aqui, até quero fazer em duas partes, mas está em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 28. Glória a Deus. 1 Coríntios 12, a partir do 27. Pode ser do 27 ali, para a gente ter um contexto maior. Glória a Deus. Então, irmãos, nesse texto a Bíblia vai estar dizendo assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 28. E Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidade de línguas. 29 diz assim: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagre? Têm todos dom de cura? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Ou seja, todo mundo faz tudo? 31. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente.
Até aqui, depois a gente vai dar continuidade. Hoje até nós estávamos conversando, né, eu e o Renato, até acerca, assim, de coisas, né, desse relacionamento com o Senhor e tal, mas falando sobre a importância de a gente estar com o Pai, cuidar das coisas do Pai, né? E foi tão engraçado, né? Foi tão bacana, cara. Olha, eu cheguei lá e aí já o Miguel, né, Renato? Ele chegou lá e já me veio assim, olha, para você me trouxe um folder do trabalho do Renato, tipo, divulgando o trabalho do pai. Cara, aquilo me chamou a atenção. Até o Renato já tinha falado, né, sobre isso, ele cuida dessas coisas, né? E foi algo que chama a atenção, né? Nós, como filhos de Deus, isso faz com que a gente atente para essas coisas, né? Quão bonito é a gente dar valor, cuidar das coisas do Pai, ter interesse pelas coisas do Pai. Até porque nós seremos não, nós já somos co-herdeiros com Cristo. Então tudo será nosso. Então, o mínimo, eu creio, né, que nós devemos é cuidar daquilo que é nosso, daquilo que será nosso. Então, isso me chamou a atenção, eu vi que foi algo assim muito bacana, muito espontâneo dele, né? E eu vejo que essa atitude dele só ocorreu, só aconteceu por quê? Porque ele está junto com o Renato. Aonde o Renato vai, ele acompanha, ele está a par do que o Renato está fazendo. O Renato também está instruindo ele. Então, eu achei aquilo muito interessante, porque traz também para as nossas vidas. Aquilo ali fala muito para as nossas vidas em particular. Faz a gente, através da atitude de uma criança, faz a gente repensar: pô, será que eu estou tendo a atitude desse menino? De cuidar das coisas do meu pai? De ter uma atenção com as coisas do meu pai? Como ele teve? Ele veio me divulgar: ó, isso aqui era o trabalho do meu pai. Eu achei aquilo muito lindo, cara, muito bonito, sabe? Achei precioso, assim, da parte dele. Algo puro, que tu vê é algo da criança, né? Eu achei muito legal. Mas ele só conseguiu fazer isso, ele só apresentou isso porque alguém ensinou. Ele viu alguém fazer. E aí, lendo esse texto aqui agora, a gente vê o quê? Que quem organizou a igreja, quem fez tudo, foi o nosso Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, toda essa organização, que aqui diz, e Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolo, e aqui vai dando, que é o Senhor que organiza, é o Senhor que faz. Então, toda essa parte da igreja, desse corpo, é o trabalho do meu Pai, são as coisas do meu Pai. E aí eu fico pensando, será que eu tenho acompanhado meu Pai para eu poder fazer a mesma coisa, para eu dar um bom andamento na igreja? Para eu procurar em que área, diante dessa distribuição, dessa organização que o meu pai fez, em que área que ele vai me encaixar, em que área que ele vai me colocar aqui para que eu desenvolva. Qual que é o meu interesse acerca das coisas que o Senhor tem feito e tem distribuído e tem organizado, né? E será que eu estou procurando essa organização em homens? Ou eu estou indo direto na fonte? Aquele que organizou, aquele que é o dono de todo esse trabalho, de toda essa distribuição. E isso me fez refletir sobre isso, né? Até que ponto que eu estou atento àquilo que o Senhor está fazendo. Até para que também eu seja preciso naquilo que eu preciso fazer, né? Porque talvez, né, se o Miguel não acompanhasse o Renato, né, mesmo ele sendo pequeno, se ele não tivesse esse prazer de estar com o Renato, de ir estar junto dele, talvez ele nem não teria nem ideia do que o Renato faz, no que o Renato trabalha, né? Não teria nem noção. E aí eu fico pensando assim, cara, será que a minha falta de interesse pelas coisas do meu pai
como que vai ser? Como é que eu vou querer herdar algo que eu não tenho nem interesse em conhecer, né? Isso acaba sendo forte para mim. Isso acaba fazendo assim, não, cara, eu preciso conhecer aquilo que eu vou herdar, aquilo que o meu pai trabalhou tanto para que eu obtivesse, né, acesso. Então, aquela pequena atitude me fez pensar muito, me trouxe algo revelador através, né, do comportamento do Miguel. Eu achei tremendo. Então, estava finalizando ali, né, essa primeira parte falando sobre essa atitude do Miguel que me chamou a atenção, né, sobre as coisas do pai, se a gente realmente está dando essa atenção. Então, para fechar essa primeira parte aqui, então, basicamente isso, né? Qual é até que ponto eu estou atento às coisas do meu pai, aquilo que eu vou herdar. E aqui também no finalzinho ele diz assim: buscai, né, que eu te mostrarei um caminho mais excelente, né? E aí eu fico me perguntando assim, como que eu vou querer alcançar algo mais excelente ainda, se às vezes eu não me atento até para os dons, que é algo que seria, digamos, algo básico para a gente buscar, né? Só que também a gente tem que pensar algo, que os dons, eles não são para um benefício próprio, um benefício para mim. A gente sabe que os dons é para benefício do corpo, ou seja, do próximo. Então, talvez está aí, né, um pouquinho do nosso desinteresse ou de algo que não nos chama muito atenção, né? Porque no nosso dia a dia a gente acaba buscando coisas que para nós, né? A gente acaba fazendo algo para nós. E talvez coisas que a gente tenha que fazer para o próximo, talvez não seja tão atrativo. Mas observe que no texto diz que quando a gente busca isso, o Senhor nos mostra um caminho mais excelente, algo mais excelente. Então isso acaba também ao mesmo ponto que parece não ser atraente, no final acaba sendo muito atraente. Vale muito a pena a gente fazer isso. Porque buscando algo para servir o próximo, a gente acaba também alcançando algo mais excelente da parte do Senhor. E aí agora eu quero ir para a segunda parte, né, que é o 1 Coríntios 13, né, que é um texto clássico que vai estar falando aí sobre o amor, né? Nessa minha tradução aqui, eu tenho duas ali, tem essa tradução da King James, ela está falando sobre caridade, mas eu tenho outra versão ali que fala amor, né? Ou seja, é o amor, né? Então, depende da versão aí, ele vai estar um pouquinho diferente, mas basicamente se referindo a esse amor. E vamos estar lendo aqui, então, 1 Coríntios 13 vai estar dizendo assim: e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, eu me tornaria como bronze ressoante, ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse o amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, é caridoso, não inveja. O amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa o mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas.
O amor nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão ou passarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Só até aqui, por enquanto. Então, no continuar desse texto aqui, eu vejo que aqui o Senhor já nos instrui um crescendo quando a gente começa a se interessar pelas coisas do Pai, quando a gente está atento para aquilo que a gente vai herdar, e como eu posso conduzir aquilo que o Pai está fazendo. Porque não basta só eu me interessar pelas coisas do meu Pai, mas como que eu coloco em prática, como que eu faço no decorrer, como é que eu desenvolvo, como que eu faço o passo a passo. E aqui o Pai está me instruindo. Eu sei que é Ele que está fazendo, eu estou a par de como Ele está fazendo, eu busco a instrução dele para ver aonde que eu me encaixo, como que eu desenvolvo, porém agora ele me dá um plus. Então eu vejo que aqui, no finalzinho, ele está mostrando o andamento de todas as coisas. Quando eu sou criança, eu pensava como criança, me comportava como criança. E eu vejo que quando eu era criança, a Bíblia diz que nós, mesmo sendo filhos, em nada diferimos do escravo, enquanto somos meninos. Então veja que perigo isso a gente se manter menino. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo maturidade, entendimento, a gente consegue ter governo sobre aquilo que o Senhor vai colocando nas nossas mãos. Só que a gente vai avançando, porque aqui a gente começa a entender as coisas do Senhor, a gente começa a buscar, a gente começa a participar e a gente começa a buscar os dons. E quando a gente começa a buscar os dons, o Senhor diz assim, ó, você está buscando os dons? Amém. Agora eu vou te mostrar algo mais excelente. É como o Senhor diz assim, ó, vamos dar mais um passo. Vamos ir além. Você está amadurecendo, você está deixando de ser menino. Tudo isso que você tem buscado, que é muito bom, que é os dons em servir, de nada adianta se não tiver o principal, que é o amor. Agora eu quero que você avance um pouco mais. Além dos dons, eu quero que você tenha o amor em tudo que você for fazer. Então, aqui mostra a nossa desenvoltura, o nosso crescimento no Senhor. Em como nós devemos buscar crescer e conhecer as coisas do Pai. Porque na própria Escritura ele já vai dando o passo a passo. Ele já diz que foi ele que começou, foi ele que instituiu, ele que distribuiu, é ele que faz. Então a gente já sabe quem é que é o dono. Já estamos a par do que nós precisamos buscar. Ele já está nos mostrando o que nós precisamos desenvolver. Mas assim como na empresa, na área de trabalho, qualquer área, a gente não pode entrar, começar a trabalhar e ficar para sempre naquilo. A gente sempre busca fazer algo diferente, fazer um curso, sempre avançar, a gente nunca fica parado. E com as coisas do Senhor, a gente também não pode ficar dessa maneira, a gente precisa avançar. A gente tem que estar sempre um degrau acima, sempre perto do Pai, para que Ele nos instrua, assim como Ele fez. Porque senão a gente vai estar perto do Pai e só buscando os dons. Daqui a um pouco Ele está dizendo assim, agora eu quero que você avance, porque não adianta você ter os dons, mas não ter o amor. E aqui no final Ele completa. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança e pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Por que ele falou isso? Quando você se aproxima do Senhor, você tem um certo tipo de maturidade. Você está descobrindo o Pai, está conhecendo o Pai.
conforme você vai ficando perto e acompanhando o pai, agora você vai vendo o que ele faz. Então agora você já não sabe só quem é o pai, mas você sabe o que ele faz. Você está amadurecendo. Agora você sabe como ele fez. Você está amadurecendo. Agora você está desenvolvendo aquilo que ele fez. Você está amadurecendo. Agora, além de você desenvolver, você deu um passo a mais. Você está fazendo aquilo que o Senhor disse. Quando nós buscássemos aquilo ali, ele nos levaria a algo mais excelente. E agora você está nessa parte mais excelente. Por que estou falando isso? Todas as experiências que nós temos, principalmente com o Senhor, ela vai nos transformando. Então, por exemplo, quando você pega uma criança, você trata ela de uma forma. Você pega ela no colo, você abraça, você beija, você brinca. Conforme vai passando o tempo, você já não vai fazendo a mesma coisa do que você fazia com aquela criança. Você pode dar um abraço, mas ao invés de você pegar no colo, você já abraça em pé, porque já cresceu. Facilitar. É o teu filho que te pega no colo, porque está grande. Ou seja, a experiência com o pai também vai avançando, vai modificando. E as experiências que nós tínhamos lá no início, talvez hoje vai ser diferente. Mas não que seja menos, não que tenha menos valor, só vai ser diferente. Assim como você mudou o tratamento com o seu filho, de quando ele era bebê, hoje você já não trata mais cuti-cuti, faz cosquinha. Por quê? O bebê cresceu, o bebê teve experiência, o bebê amadureceu, o bebê já está fazendo o quê? Desenvolvendo as coisas do pai. Então agora o pai vai falar o quê? De forma diferente. Vai falar como um adulto. Então nós vamos continuar tendo essa experiência com o pai. Só que conforme nós vamos avançando, o trato vai ser diferente, mas não menos importante. E eu vejo que aí também acaba sendo até mais importante agora esse relacionamento com o pai, agora a gente mais maduro, porque que acontece? Esse relacionamento nosso com o pai, essas experiências, já não é mais só sobre nós. Porque agora, além de eu me relacionar com o meu pai, que é um relacionamento de dois, vai entrar alguns terceiros, alguns quartos na relação, que são outros irmãos mais novos. Porque antes o relacionamento era só eu e o pai. Mas agora esse relacionamento entre eu e o pai já me pede o quê? Que eu comece a trazer os irmãos para conhecer também as coisas do pai. Para que eles conheçam o pai, conheçam o que o pai criou, o que o pai desenvolveu, ajudar os irmãos mais novos a amadurecer e também daqui um pouco a desenvolver os dons até que ele chegue nessa parte mais excelente, que é o amor. Então veja que agora o relacionamento nosso com o pai já ficou, digamos, algo um pouquinho mais sério. Ficou um compromisso maior ainda. Você elevou o nível do relacionamento. Veja que outras pessoas estão dependendo do seu compromisso com o pai, do seu compromisso, para que elas também chegam aonde você chegou. Então, por isso que aqui ele disse, quando eu era menino, me comportava como menino. E as experiências que eu tinha com meu pai também era de pai para uma criancinha, para um bebê. Mas, assim como quando eu cresci, eu deixei de lado as coisas de menino, agora as minhas experiências com meu pai não é mais experiências de pai com um menininho. É de pai para um filho já adulto, um filho maduro. Veja que até para Jesus, Deus esperou Jesus amadurecer para cumprir com o propósito. Porque ele poderia, com 2, 3 anos de idade, já não ser pregado na cruz, morrer e ressuscitar. Mas Jesus amadureceu para cumprir com o seu propósito. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Para nós não desenvolver, amadurecer, mas entender que, pelo fato de ter mudado o tipo de experiência que nós temos com meu pai, com o nosso pai, que seja menos importante. Eu vejo que cada vez mais que a gente se compromete com o pai, o nosso relacionamento vai se tornando cada vez mais importante, porque ao longo que vai se desenrolando o nosso relacionamento,
outras pessoas vai sendo enxertado através do nosso relacionamento. Então, veja a importância da gente desenvolver as coisas do Senhor, estar atento às coisas do Senhor. E aí até estava no meio dessa conversa, desse raciocínio que nós estávamos até conversando eu e o Renato, né, nós estávamos conversando, até falei algo para ele acerca de o que nós temos buscado. Que o Pai cuide dos nossos negócios ou que nós cuidemos dos negócios do nosso Pai. O que a gente quer? Qual que é o objetivo? Porque se o negócio meu é meu e quero que o Pai cuide, por mais que o Pai cuide, interceda e prospere, ainda eu estou dizendo que é meu, que o projeto é meu, que o trabalho é meu. Aí o Pai prospera nesse trabalho, vai chegar um ponto que eu até esqueci que foi o Pai que cuidou, que o Pai que me deu. Eu até esqueço do relacionamento meu e do meu Pai, porque eu estou tão cheio agora do meu trabalho, mas a partir do momento que eu vou cuidar das coisas que o meu Pai fez, que o meu Pai realizou, é impossível você se afastar dele, porque ele é o dono do negócio. E não tem como você desenvolver o trabalho dele sem ele, porque é ele que dita a regra, ele que diz como é que tem que fazer, ele diz que quando que faz, quando não faz, como faz. Então, quando você parte para os negócios do Pai, você jamais se aparta dele. Agora, você corre o risco de quando você pede para que o Pai venha para os seus negócios, que você tenha tanto trabalho, tanta coisa, que daqui a um pouco você esqueça o Pai, porque você tem muitas coisas agora para fazer. Então, a gente tem que ter essa atenção, né? Onde eu estou trabalhando foi algo que foi o Senhor que me colocou ali. Amém. Então, a gente tem que ter a mentalidade do quê? Esse trabalho não é meu. O meu patrão ali é o meu pai. Porque a gente vai ter essa mentalidade, tudo que a gente for fazer, a gente vai estar ligado com ele. É ele que vai nos dar direção, é ele que vai nos dar estratégia, é ele que vai nos dar os livramentos. Porque você vai estar... É impossível, você não vai andar no teu trabalho, ou aonde você for colocar a sua mão, você jamais vai andar sem ele. Porque é dele. Agora, quando você parte para algo que, não, esse aqui eu só quero que o Senhor me prospere aqui nisso que eu estou fazendo. Aí eu fico pensando assim, se ele vai me prosperar nisso que eu estou fazendo, é como se eu tivesse, como se o pai fosse só um terceirizado. Eu uso o pai só até o momento que eu precisar. Daqui a um pouco eu até esqueço que ele faz parte da equipe. Então, olha a seriedade de a gente fazer como o Miguel fez, de estar com o pai e cuidar das coisas dele. E num ato tão simples, você vê o quão é belo, quão é bonito o filho está ligado, está participando das coisas do pai. E eu olhando aquilo, eu fico assim pensando, cara, como que Deus se sente a gente realmente tendo uma atenção diferenciada para as coisas dele? Como é que Deus se sente vendo um filho preocupado com as coisas dele? Atentos, dando valor às coisas dele, às coisas que ele criou. E mais, não só isso, não só atento, só preocupado com as coisas dele, mas assim dizendo, pai, estou aqui, ó, estou disponível para tudo que o senhor for desenvolver, eu estou disponível, pai, eu quero estar junto, eu quero estar participando, eu quero fazer parte desse projeto aí que o senhor criou, que o senhor desenvolveu, né? Que eu quero fazer parte, quero trazer mais irmãos para eles te conhecer, para eles fazer parte. Então, esse texto ele acaba nos mostrando que aqui no final ele diz que tudo isso que é aparente, quando vier aquele que é perfeito, vai deixar de existir. E a Bíblia diz aqui também que nós já somos conhecidos. Deixa eu só achar aqui, ó. Versículo 12 diz assim: porque agora vemos através de um espelho, ou seja, de um reflexo, sobriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Veja que o mundo espiritual já me conhece. Só que a gente não conhece num total. A gente é como ele falou, que a gente conhece as coisas do Senhor como se fosse um reflexo. A gente não tem 100%, digamos, de tudo aquilo que realmente envolve o reino do Senhor.
Mas aí eu me pergunto, se conhecendo de uma forma breve, se eu já não dou valor, será que eu daria valor conhecendo por completo? Como é que eu vou chegar na eternidade? Porque é, vai mandar muito lá na eternidade conforme eu for daqui para lá. Se eu for daqui para lá sem Cristo, eu entro na eternidade sem Cristo. Agora, se eu tiver Cristo aqui, eu entro na eternidade com Cristo. Se eu entro na eternidade interessado, envolvido com as coisas do Senhor, eu vou continuar na eternidade envolvido com as coisas do Senhor. Eu vou ter no reino, vou ter um governo com Cristo. Agora, se aqui eu já não me interesso, como é que eu vou entrar na eternidade? Como um filho que não está nem muito aí. Se o Senhor não pode contar comigo aqui, que é algo passageiro, ele vai contar comigo na eternidade, no seu reino. Então, isso me chama a atenção para a gente levar realmente a sério e ver o quanto é importante a gente ter essa atenção para as coisas do Pai, para a gente desenvolver esse relacionamento, né? E a gente buscar esse crescimento e saber que as nossas experiências com Ele vai mudar, sim, vai mudar. Talvez antes eu me derramava aos pés do Senhor, chorava e tal. Talvez hoje eu não tenho tanto isso, mas não é porque eu não tenho esse mover de choro, de lágrimas, de me derramar, que eu não tenho as experiências com o Senhor. É que eu amadureci, algumas coisas mudaram, mas eu ainda sou ligado com o Pai, porque o meu foco é estar com Ele, desenvolvendo as coisas dele. E isso em nenhum momento vai fazer com que eu me afaste dele, que eu me desligue. Eu vou continuar fazendo parte. E melhor, trazendo os meus irmãos a viver aquilo que eu tenho vivido. E eu particularmente, eu vou ser bem sincero, irmão, que eu acho que é uma das maiores satisfações que Deus nos dá, nos permite sentir, é você conseguir ajudar um irmão a se achegar no Pai, a ter essas experiências, a poder também fazer parte do propósito, do projeto do Senhor. Eu vejo que é algo que, pelo menos para mim, eu falo sempre por mim, que é uma das coisas que mais preenche o meu coração, é isso. É quando eu vejo que um irmão se aproximou cada vez mais do Senhor, me alegra muito o coração. Eu vejo que eu faço cada vez mais parte do projeto do Senhor, eu vejo que parece que eu estou no lugar certo. Então, isso me alegra muito o coração. Amém, irmãos? Acho que era isso que eu tinha para compartilhar, né? Espero que, mesmo com todas as dificuldades, mas espero que isso também edifique o coração de vocês, né? Que isso venha ser gerado no coração de vocês também, para a gente estar sempre ligado ao que o Senhor está fazendo e para a gente se tornar participante. E veja, quem de nós é merecedor de participar de alguma coisa do Senhor, ou de receber alguma coisa dele, ou de ter um relacionamento com ele? Quem de nós é merecedor? Nenhum de nós é merecedor. Mas e como que nós temos esse acesso? Se não for aquilo que é o mais excelente, que é o amor dele. Se não fosse o amor dele, nós não teríamos acesso a nada disso. Então, aqui ele nos ensina o caminho que nós devemos fazer, que foi o que ele fez. Nos amou de tal maneira que enviou o nosso Salvador, né, o nosso lindão lá para nos redimir na cruz. Amém?